Sempre, sempre, sempre me fazem perguntas sobre alimentos afrodisíacos. Eles realmente existem? Realmente funcionam? Quais alimentos esses? Ai, tô sem vontade nenhuma na minha vida. Aí tá lá todo... A gente já falou de libido várias vezes por aqui, sempre do ponto de vista técnico. E a libido a gente sempre fala que ela é multifatorial. Mas vamos hoje que eu tô com a nutricionista, hoje eu vou devolver a pergunta que sempre me fazem. Que eu sou sexóloga, vou perguntar pra nutricionista hoje, entendeu? 2 perguntinhas eu tenho por aqui. Então, primeiro é essa em relação aos alimentos afrodisíacos. Existem ou não? Quais são eles? Tem esse efeito mesmo? Ai, comi um chocolate com pimenta. Que vontade que eu tô de dar. Não é? Vamos lá. Então, e é uma pergunta, sim, que eu recebo todos os dias. Nossa, aí, todos os dias. Se você que é nutricionista, avalia eu. Quantas vezes eu não recebo? Então, na verdade, assim, o alimento sozinho, você sabe que ele não faz esse milagre. Às vezes eu brinco com o paciente, você teria que comer 1 quilo de pimenta para você poder conseguir ter esse efeito. Mas assim, quando todo o resto, ele funciona bem, a relação tá bem, que eu acho que tem a questão emocional. A disposição tá boa, porque a mulher tem esse outro lado que eu converso muito na consulta. Às vezes a pessoa fala assim, mas Lilian, eu tô com baixa libido. Será que eu preciso de testosterona? Eu falo, então, primeiro eu não sou médica, eu sou nutricionista, você tem que ver isso com o seu ginecologista. Segundo, quantos anos de casado você tem? 25 anos. Eu falo, então, o fogo já não é mais o mesmo, já começa por ali. Então, pra gente chegar ao ponto da alimentação fazer efeito junto com todo esse resto, ele é um complemento. Então, assim, por que, por exemplo, se fala da ostra? Nossa, a ostra tem efeito afrodisíaco. Na verdade, a ostra, o fruto do mar, ele é rico num mineral chamado zinco. O zinco, ele aumenta o óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Então, você vê que é um efeito, é um plus. Aí a gente fala do chocolate por causa do triptofano, o aminoácido que a gente falou agora, para melhorar o humor. Serotonina, para poder dar prazer. Uma maca peruana, para poder dar energia. Lili, eu quero tomar maca peruana. Aí você fala, a pessoa fica no celular até 3 horas da manhã, mas acha que a maca peruana que sozinha não vai. Então, primeiro, antes de eu pegar e focar nessa parte desses alimentos, seja uma pimenta, seja uma maca, seja um alimento rico em zinco, eu acho que o principal é a gente adequar o grosso. Aí sim a alimentação ela vem. É ela que tá falando que a gente tem que adaptar o grosso, hein? Não fui eu. Foi sem querer. Desculpa, é mais forte que eu, perdão. Então, assim, tem essa função sim, tem comprovação por esses efeitos mais energéticos, mais vasodilatadores, mas sozinho ele não vai funcionar, só o alimento sozinho, tem todo esse pacote aí por trás. Eu sempre falava assim, falei, gente, prepara o ambiente, né? A nossa sexualidade, ela tem que ser olhada também com muito cuidado e com muito carinho, da mesma forma que a nutrição. Isso. Então, não adianta só... Nossa, olha, eu nunca fiz essa comparação, mas eu acho que ela vai dar muito certo. Não adianta você chegar num período da vida, na hora que eu tô com a candidíase e querer naquela semana ali resolver. Não, Exato. Esse intestino ele já tá desregulado há muito tempo. A sexualidade também é desse jeito. A pessoa às vezes tá de birra no relacionamento, não tá cheio de boleto, cheio de coisa, o relacionamento também. Aí quer que numa nhanhadinha resolva o problema do relacionamento todo. Então, eu sempre falei bem assim, eu acho legal quando a gente se prepara para um momento especial. Porque quando eu preparo o meu intestino durante a semana toda, então, talvez ali a parte da infecção, da cândida, melhore. Mas não é um negócio do dia para noite. Não. Mas tem que ter uma preparação. E aí, numa noite especial que você faz, sempre estimular os 5 sentidos. Né? Então bota uma musiquinha bacana, joga umas pétalazinhas, bota uma vela para estimular o visual. Como a gente estimula em tudo, né? Pronto, um incenso para estimular o aroma. E não esquecer do paladar. O tato já vai no toque, no beijo, no abraço. E aí o pessoal sempre esquece do paladar. Eu falo, não, coloca uma tacinha ali. Se é do vinho, toma um vinho. Se é do refri, toma um refri. Se é da água, toma água. Se é do suco, toma suco. Algo que dê prazer, né? Mas só uma tacinha
pro paladar poder ser estimulado. E aí uma dicasinha que eu sempre dava era queijo com mel. Porque o queijo... Sim, o mel, olha só! Viu? Porque o queijo ele vai trazer a energia e o mel é uma substância por si só afrodisíaca, por todos os sentidos. Pela textura, pelo aroma adocicado que ele tem, pelo sabor adocicado que libera aí as endorfinas. E você sabia que ele é anti-inflamatório? Pro intestino. Sabia, olha aí. E as pessoas têm muito medo de consumir o mel. Quando eu coloco, às vezes, até como um pré-treino antes do exercício. É mesmo? Quando a pessoa ela não tem tempo de comer alguma coisa, porque saiu correndo do trabalho, eu falo, sabe aquele sachêzinho de mel que compra, que vem aquela tirinha coladinha? Pega um sachêzinho daquele, que é fácil de deixar na bolsa, saiu do trabalho, não deu pra comer nada, pelo menos chupa aquele melzinho. Mas, Lilian, não é açúcar. Você fala, açúcar da cana-de-açúcar é uma coisa, mel é outra completamente diferente. E aí é a mesma história, aveia, linhaça, chia, também não é mel, a lá vão ter. Então, consumir uma pouca quantidade de mel, ela tem efeito benéfico. Então, o mel tem um poder que seja que é relacionado a essa parte da libido, afrodisíaco. Pela função anti-inflamatória que ele tem para o corpo. Olha, além de ser delicioso e natural. Acertava sem saber toda a explicação técnica, mas eu sabia essa daí da intestino, eu não sabia. Bom, então, um queijinho com mel sempre dava certo. Aí, e é gostoso, né? E sempre falava, deixa umas frutas secas, algo que você pode petiscar com a mão. Então, aquele moranguinho com mel. E que não vai ficar empanzinado, né? Com a barriga lotada ali, que pra não atrapalhar. Quem é que vai comer a pizza macarronada e dar uma namorada depois, gente? Então, eu acho que nutrição e sexualidade tem tudo a ver. Tudo. E aí, uma outra pergunta que eu recebo todos os dias. Comer abacaxi muda o sabor do esperma? Eu tô perguntando do jeito que recebe pra mim. Vou soltar a bomba na mão dela aí, gente. Então, vamos lá. Quando você tem o açúcar no seu sangue alto, antes de falar do esperma, né? Então, quando você tem uma glicose alta, vamos pegar um diabético, vamos pegar já um caso, um doente. Nem tem ereção o diabético. Coitado, né? Gente, então, é verdade. Porque o que acontece é que ele chega a eliminar, o corpo fica tentando eliminar aquele excesso de açúcar pela urina, pelo canal urinário. Tanto que, às vezes, você vê formiga perto do vaso. Porque o homem faz, às vezes, xixi em pé e dá aquela pingadinha. Sim. E aí, a formiguinha, ela vem. Mulher, normalmente, faz xixi mais sentada e aí acaba não pingando. Se bem que outro dia eu atendi uma mãe de uma adolescente, falou, acho que minha filha trouxe aqui porque eu acho que ela está ficando diabética. Falei, por quê? Porque eu vi formiga no varal indo só para a calcinha da minha filha, que não deve estar lavando direito no banheiro. Falei, nossa, como é que a senhora se atentou? Porque meu pai era diabético e eu via formiga em volta do vaso. E realmente a adolescente não estava lavando a calcinha no box como deveria. Ficava o açúcarzinho ali molhadinho na calcinha dela e a formiga foi no varal e é só na calcinha dela. Então você imagina... Tava diabética mesmo. Mesmo, é. Olha. A sorte é que a mãe já tinha, infelizmente, uma experiência do pai do passado, né, do pai que era o avô da menina, e aí a gente já começou a tratar e a gente conseguiu reverter o quadro ali. Então você imagina que assim, se você tem uma forma de eliminação do açúcar, depende do que você consumiu. Agora, até que ponto a gente vai conseguir comprovar cientificamente que uma fatiazinha de abacaxi que tem açúcar, mas em grande quantidade não faz mal, se vai deixar o esperma doce ou não, acho que a gente ainda tem muito pano pra manga aí pela frente. Olha, a explicação que eu sempre li, que eu sempre dei foi assim, é que na verdade, na composição do esperma tem frutose mesmo. E as frutas ácidas, me corrija se eu estiver errado. Potencializam. As frutas ácidas têm mais frutose, é isso aí mesmo? Na verdade, depende do tipo da fruta. Às vezes até que, por exemplo, porque no Brasil a gente tem muita opção. Então, peguei uma banana que não é cítrica. Eu tenho a banana que ela vai ser com mais frutose e outra com menos frutose. Então, por exemplo, uma banana prata tem a mesma quantidade de frutose do que meia banana d'água. Então, não é só da questão de ser cítrica. Qual é o tipo de manga
qual é o tipo do mamão, é papaya, é formosa. Então, quando a gente tem uma pessoa que é diabética mesmo, a gente precisa protocolar até cada tipo de fruta minuciosamente. No caso como o nosso, como o da maioria das pessoas, não chega a ter essa necessidade. Mas você vê assim, é o excesso da fruta que provavelmente, lá com a frutose do esperma, que vai deixar o doce mais adocicado. Mas olha só, não vai ficar doce, tá, linda? Já vou logo te avisando. Não vai ficar Aquela doce. delícia. Não vai ficar com gosto de abacaxi. Não se iludam. Poderia, né? Mas dava uma ajudada, hein, gente? Mas não fica com gosto de abacaxi. Não vai ficar docinho, não. Mas realmente, eu já... E aí tem vários memes disso ainda do abacaxi. Então eu sempre falei, a fruta ácida, então pode ser abacaxi, pode ser um maracujá, pode ser um limão, mas dá lá o suco de limão. Dá o suco de limão, aí na pior das hipóteses ele tá hidratado. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Vitamina C. Pronto, olha aí. Mas vai ficar com gosto de abacaxi? Não vai, não vai. Mas você vê que, de novo, a questão mental, como é que ela influencia. Então, se no momento do sexo, você vê que todo o ambiente e a alimentação tá ali no meio de tudo, como é que isso influencia. Então, de novo, a gente volta o que é a psiquiatria nutricional. Olha como é que a gente pode atuar num trabalho mental de uma pessoa que, às vezes, ela acha que o problema da libido é algo hormonal, faz todos os exames, não tem nada, e você fala, então, o que será? E a gente começa a ir para esse outro lado aí do que mentalmente pode estar atrapalhando a libido dessa mulher, ou às vezes pode ser também condição hormonal, né? Isso também pode acontecer, principalmente em menopausa, né? E para libido, tem algum tipo de alimentação que ajude ou não? Já estudou sobre isso? Nunca ouviu falar? Só porque surgiu o assunto aqui. Vai que tem. Vai que tem, eu não tô sabendo, gente. A gente já bota aqui na mesa. O foco sempre é energia. Energia. Então você vê que a gente estava falando até da própria maca peruana. Tá, Lília, suplementei uma maca peruana porque dá energia. Então, quando a pessoa fica muitas horas seguidas sem comer, a glicose no sangue começa a cair e aí ela começa a ficar cansada, começa a bocejar, aquele olhinho a piscar, e tô cansada, e às vezes isso não é vontade de fazer sexo, às vezes é prostração de uma hipoglicemia. Então acho que o principal para poder ter, é o que a gente precisa ter energia para a relação, porque a questão mental ela existe entre mulher e homem, a questão hormonal, que é aquilo, o homem está estressado, ele quer, a mulher está estressada, normalmente ela não quer, é o oposto. Agora você imagina essa mulher estressada e ela ainda sem energia. Então, o foco principal da libido dentro da alimentação é criar uma alimentação em que ela não fique horas seguidas sem se alimentar e que isso dê uma qualidade energética para essa mulher, principalmente voltando à história do carboidrato de qualidade. Porque se você coloca um carboidrato lá, o cookiezinho, coloquei algo com muito açúcar, da mesma forma que a energia vai lá em cima com o aumento da glicose, ela despenca. Que quando a glicose sobe muito rápida, o pâncreas produz muita insulina e a glicose despenca. E aí é que dá aquele bode que a gente chama, e dá aquela moleza, e o homem tá lá cheio de energia, mas a mulher tá, coitada, assim, pedindo arrego, cansada. Então, acho que o número 1 da alimentação é o bom carboidrato nas horas certas para poder gerar energia pra gente. Guarda essa informação para você e faça uso dela aqui.